Quando as pessoas pensam em Chaparral de Montanha, imaginam cavalos galopando tiroteios e homens orgulhosos e destemidos. Mas por trás da aura glamourosa de Hollywood, a tragédia silenciosamente envolve esse grupo. Alguns morrem jovens em acidentes. Horríveis outros sofrem com dores insuportáveis causadas por doenças, e outros ainda passam despercebidos por anos. A história a seguir revela verdades arrepiantes que lhe causarão calafrios, com Leif Erikson no papel de Big John Cannon. Leif Erikson tinha 56 anos quando estrelou em 1967 como John Cannon, o orgulhoso e poderoso patriarca do clã Cannon nas montanhas. Ele interpretou um experiente homem do Oeste ao mesmo tempo durão e compassivo. Esse papel se tornou a alma de toda a série e abriu caminho para muitos outros papéis importantes. Leif Erikson, cujo nome verdadeiro era William Wycliffe Anderson, nasceu em 27 de outubro de 1911 em Alameda, Califórnia. Sua vida conjugal foi repleta de altos e baixos. Ele foi casado 3 vezes, e seu primeiro casamento com a atriz Frances Farmer foi o capítulo mais doloroso de sua vida. Frances sofria de grave doença mental e foi submetida à terapia eletroconvulsiva, o que deixou profundas cicatrizes emocionais em ambos. Seu segundo casamento com Margaret Hayes durou apenas 1 mês, enquanto o terceiro, com Annie Ruth Diamond, finalmente lhe trouxe estabilidade. Contudo, em seus últimos anos, uma solidão silenciosa e um cansaço profundo continuaram a atormentá-lo. No final da vida, Erikson lutou contra um câncer persistente que debilitou gravemente sua saúde. Mesmo assim, ele se esforçou para manter o otimismo e o espírito forte, continuando a trabalhar até que seu corpo não aguentasse mais. A doença causou-lhe grande sofrimento físico e mental, mas ele nunca se queixou, mantendo sempre a imagem forte de Big John que o público adorava. Leif Erikson morreu de câncer em 29 de janeiro de 1986 em Pensacola, Flórida, aos 74 anos. Ele foi enterrado na Flórida e seus colegas e fãs lamentaram sua perda. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em $3 milhões, um testemunho de sua vida dedicada à arte e ao seu legado inesquecível na televisão. Cameron Mitchell como Buck Cannon. Aos 49 anos, Cameron Mitchell interpretou Buck Cannon, o irmão mais novo de Big John, leal e impulsivo, mas bem-intencionado no filme de 1967, The High Chaparral. Ele trouxe energia e profundidade emocional ao seu personagem, tornando-se um rosto familiar para o público da televisão por muitos anos. Cameron Mitchell, cujo nome verdadeiro era Cameron McDowell. Mitchell nasceu em 4 de novembro de 1918 em Dallas Township, Pensilvânia. Apesar do sucesso nas telas, ele sofreu muito em sua vida pessoal. 3 casamentos fracassados deixaram profundas cicatrizes em sua alma. Sua primeira esposa, Johanna Mendel, divorciou-se dele após 20 anos de casamento devido a constantes conflitos e tensões. Sua segunda esposa, Lisa Jacobs Gertz, o deixou em meio a processos judiciais e disputas financeiras. Seu terceiro casamento com Margaret Mozingo foi anulado devido a alegações de infidelidade. Esses contratempos o levaram à falência 2 vezes, a um endividamento profundo e a um estado de desespero. Em termos de saúde, Cameron Mitchell foi um fumante inveterado durante muitos anos, o que o levou a desenvolver câncer de pulmão. Ele sofria de dores persistentes e dificuldade para respirar, mas conseguiu manter a calma e continuar trabalhando até que seu estado de saúde piorou. Sua saúde debilitada o impediu de retornar às telas, deixando os fãs devastados pela perda de um talento outrora incomparável. Cameron Mitchell faleceu em 6 de julho de 1994 em Pacific Palisades, Califórnia, aos 75 anos, vítima de câncer de pulmão. Ele foi sepultado no cemitério Desert Memorial Park. Apesar de sua vida trágica, é lembrado como uma das figuras mais famosas da televisão americana, com um patrimônio líquido de aproximadamente $2 milhões.
Uma carreira construída sobre paixão e lágrimas. Linda Cristal como Victoria Cannon. Em 1967, Linda Cristal tinha 33 anos quando interpretou Victoria Cannon na série The High Chaparral, a esposa orgulhosa, inteligente e corajosa de Big John Cannon, com sua beleza elegante combinada a uma forte força interior. Ela deu vida à imagem da mulher ocidental moderna, tornando-se a alma feminina, de 96 episódios e um raro símbolo representando as latinas na televisão americana da época. Linda Cristal, cujo nome verdadeiro era Martha Victoria Moya Pego Burgess, nasceu em 23 de fevereiro de 1934 em Diquete, em São Rosário, Argentina. Por trás de seu brilho, escondia-se uma vida de perdas e sofrimento. Seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha 13 anos, obrigando Linda a sobreviver sozinha em um mundo cruel. Depois disso, o amor não lhe trouxe paz. 3 casamentos breves, um terminou em divórcio após apenas 5 dias. O segundo depois de 1 ano e o terceiro. Desmoronou mesmo com 2 filhos, deixando-a sozinha por anos. Nem mesmo uma carreira brilhante conseguiu preencher o vazio em seu coração. Com o passar dos anos, Linda Cristal foi se afastando gradualmente das telas. Ela vivia tranquilamente em uma pequena casa em Beverly Hills, e sua saúde foi se deteriorando aos poucos. Ela não estava gravemente doente, mas a solidão e a idade a haviam debilitado. Amigos disseram que ela era uma mulher tranquila, que gostava de ouvir músicas antigas e olhar fotos de sua juventude, quando o sorriso de Victoria Cannon cativava o mundo. Linda Cristal faleceu em 27 de junho de 2020 em Beverly Hills, Califórnia, aos 86 anos, de causas naturais. Ela descansou em paz, cercada por seus entes queridos. Na época de sua morte, sua fortuna foi estimada em $9 milhões, uma recompensa justa por uma vida dedicada à arte, lembrada por sua beleza tanto forte quanto frágil. Henry Darrow, também conhecido como Manolito Montoya. Aos 34 anos, Henry Darrow assumiu o papel de Manolito Montoya, o charmoso, espirituoso e leal genro no filme The High Chaparral de 1967. Ele trouxe calor humano, inteligência e romantismo latino ao personagem, tornando-o um dos mais memoráveis da série. Henry Darrow, cujo nome verdadeiro era Henrique Thomas Delgado Jiménez, nasceu em 15 de setembro de 1933 na cidade de Nova York, Estados Unidos. Embora levasse uma vida privada tranquila, ele também lutava silenciosamente contra o racismo em Hollywood. Como ator porto-riquenho, era frequentemente rejeitado para papéis por causa da cor de sua pele e sobrenome. No entanto, com perseverança, Henry abriu caminho para outros atores latinos, tornando-se o primeiro porto-riquenho a interpretar Zorro na televisão. Na vida real, ele era um marido dedicado. Seus 2 casamentos, especialmente o casamento de longa data com Lauren Levinson Lee, proporcionaram a peça preciosa do quebra-cabeça que ele procurava. Depois disso, Henry Darrow gradualmente se afastou da vida pública. A idade deixou suas marcas em sua saúde, mas seu espírito permanece otimista. Ele dedica seu tempo a escrever, orientar jovens atores e lutar pelos direitos dos artistas latinos. Embora sua voz esteja falhando, ele costuma dizer: "Se um pequeno papel puder mudar a forma como as pessoas nos veem, eu recomeçarei." Henry Darrow faleceu em 14 de março de 2021 em Wilmington, Carolina do Norte, aos 87 anos, de causas naturais. Hollywood não se pronunciou sobre o assunto. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em $4 milhões, o que não é uma grande quantia. Mas o verdadeiro valor de Henry Darrow reside em seu legado, sua perseverança, sua bondade e seu orgulho de sua herança. Don Collier como Sam Butler. Em 1967, Don Collier tinha 39 anos quando entrou para o mundo rural das montanhas como Sam Butler. Um gerente de fazenda leal, calmo e experiente,
Ele apareceu em cerca de 62 episódios interpretando um homem do Oeste calmo, forte mas silencioso que se tornou um sólido apoio para a família Cannon ao longo da série. Don Collier, cujo nome verdadeiro é Donald Maunger. Collier nasceu em 17 de outubro de 1928 em Santa Mônica, Califórnia. Antes de chegar a Hollywood, trabalhou em diversas funções. Braçais de carpinteiro a operário em campos petrolíferos simplesmente para sobreviver. Sua vida pessoal foi relativamente tranquila, em comparação com a de muitos de seus contemporâneos. Ele se casou 2 vezes. Seu primeiro casamento, com Joanne Patricia Gray, terminou após mais de uma década, enquanto o segundo com Holly Heyer durou quase 30 anos até a morte dela em 2012. A perda da esposa o deixou profundamente solitário, embora ele se esforçasse para manter a mesma personalidade forte dos personagens que interpretava nas telas. Em seus últimos anos, Don Collier lutou contra um câncer de pulmão, uma doença que silenciosamente, dia após dia, consumia suas forças. Apesar da dor, ele permaneceu otimista. Continuou frequentando eventos para fãs de faroeste e sempre sorria ao se lembrar dos dias que passou ao lado de lendas como John Wayne e Kurt Russell. Ele disse certa vez: "Se eu pudesse viver minha vida novamente, ainda escolheria caminhar sob o sol poente." Don Collier faleceu em 13 de setembro de 1961, 2021, em Harrodsburg, Kentucky, aos 92 anos, vítima de câncer de pulmão. Amigos, colegas e fãs o recordam como um ícone humilde, porém inesquecível do faroeste clássico. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $2 milhões. A maior parte de sua riqueza provinha de sua carreira de ator, contratos publicitários e interação com fãs. Roberto Contreras como Pedro. Em 1967, Roberto Contreras tinha 39 anos quando apareceu no filme O Alto Chaparral como Pedro, um trabalhador rural bondoso, honesto e esforçado. Embora fosse um personagem secundário, desempenhou um papel significativo ao retratar a realidade da vida no árido Velho Oeste, trazendo calor e autenticidade ao filme. Roberto Contreras nasceu em 12 de dezembro de 1928 em St. Louis, Missouri, e levou uma vida tranquila e reservada, longe dos escândalos comuns entre muitos de seus contemporâneos. Roberto é filho do diretor Jaime Contreras e pai do ator Luiz Contreras, que mais tarde seguiu seus passos e deu continuidade ao legado artístico da família. Por isso, a carreira de Roberto é considerada um dos momentos mais importantes de sua vida, além de Alto Chaparral. Ele atuou em filmes notáveis como Topázio e Scarface. 1983, de Alfred Hitchcock. Com quase 4 décadas na indústria cinematográfica, ele se tornou um dos poucos atores latino-americanos a manter uma forte presença em Hollywood ao longo de gerações. Roberto Contreras faleceu em 18 de julho de 2000 em Los Angeles, Califórnia, aos 71 anos. A causa da morte não foi oficialmente divulgada. Ele faleceu tranquilamente, mas sua contribuição permanece nos corações dos amantes do cinema clássico. Seu patrimônio líquido, na época de sua morte, era estimado em $1 milhão, em grande parte devido a uma carreira construída sobre perseverança e paixão pela atuação. Frank Silvera, como Dom Sebastião Montoya. Aos 53 anos, Frank Silvera interpretou Dom Sebastião Montoya, o nobre, severo, mas amoroso pai de Victoria Cannon, no filme The High Chaparral de 1967. Embora tenha aparecido em apenas 16 episódios, ele deixou uma profunda impressão com sua presença majestosa e voz poderosa, tornando-se um dos personagens mais memoráveis do gênero faroeste. Frank Silvera. Nascido Frank Alvin Silvera nasceu no Velho Oeste em 24 de julho de 1914 em Kingston, Jamaica.
Ele foi um dos atores negros pioneiros em Hollywood, um lugar que por muito tempo lhe foi negado devido à cor de sua pele. Em sua vida pessoal, Silver casou-se com Anna Lillian Quarles em 1942 e teve 2 filhos com ela. Era conhecido como um homem de família dedicado. Embora tenha evitado escândalos, ainda carregava o fardo de ser estereotipado em papéis secundários, uma dolorosa realidade do intenso racismo prevalente em Hollywood na época. Em 1970, quando sua carreira estava decolando, uma tragédia aconteceu. Ao consertar um triturador de lixo doméstico, Silvera foi eletrocutado acidentalmente e morreu instantaneamente. Sua morte repentina chocou a indústria cinematográfica, particularmente os atores negros que ele havia apoiado por meio do grupo teatral que fundou, dando a talentos esquecidos a chance de brilhar. Frank Silvera faleceu em 11 de junho de 1970 em Pasadena, Califórnia, aos 55 anos. Embora sua vida tenha sido curta, ele deixou uma marca indelével na história do cinema como um homem que quebrou barreiras e abriu caminho para as futuras gerações de atores negros. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em $1 milhão, mas o verdadeiro valor de Frank Silvera reside em sua coragem e no legado que deixou no mundo da arte. Ted Markland, como Reno, aos 34 anos. Ted Markland interpretou Reno, um trabalhador rural, quieto, honesto e esforçado no filme The High Chaparral de 1967. Ele trouxe autenticidade e emoção ao personagem, o que fez de Reno, apesar de seu papel coadjuvante, um dos favoritos do público. Ted Markland, cujo nome de batismo era Albert W. Markland, nasceu em 15 de janeiro de 1933 em Syracuse, Nova York. Ele nunca se casou, mas teve um relacionamento longo e fiel com a atriz Carol Vogel. Juntos, eles vivenciaram muitos altos e baixos na indústria cinematográfica e Markland certa vez disse: "Ela foi a única pessoa que me fez perceber que a vida é mais do que filmes." Embora nunca tenha constituído família, ele levava uma vida simples. Era próximo dos amigos e era conhecido por sua gentileza e franqueza, além de The High Chaparral. Ted Markland atuou em filmes aclamados pela crítica como Um Estranho no Ninho, 1975, e Colors Mill, 1988. Apesar de frequentemente interpretar papéis coadjuvantes, os diretores confiavam nele por sua atuação natural e cheia de nuances. Os críticos dizem que Ted não precisa de diálogos. Seus olhos contam toda a história. Ted Markland faleceu em 18 de dezembro de 2011 em Yucca Valley, Califórnia, aos 78 anos. Sua morte tranquila entristeceu muitos que admiravam seu talento humilde e sincero. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em US 5 milhões, provenientes principalmente de sua carreira de ator, e investimentos refletindo uma vida dedicada à arte, à solidão e à integridade. Rodolfo Acosta, por Vaquero. Aos 47 anos, Rodolfo Acosta interpretou Vaquero, um trabalhador rural mexicano rude, honesto e orgulhoso no filme The High Chaparral de 1967. Sua representação da dignidade e da força da classe trabalhadora do Oeste americano definiu o espírito do filme e sua carreira decolou graças ao reconhecimento que o papel lhe trouxe. Rodolfo Acosta. Nascido Rodolfo Pérez. Acosta nasceu em 29 de julho de 1920 em Chihuahua, México. Teve 2 casamentos tumultuosos. O primeiro, com Janine Cohen, durou 12 anos e gerou 4 filhos, mas o casamento terminou quando ela o acusou de ter um caso com a atriz Anne Sheridan. Seu segundo casamento, com Vera Martinez, durou apenas 3 anos e terminou pouco antes de sua morte. Essas separações afetaram seu espírito, embora ele tenha conservado a força e o orgulho de um verdadeiro homem do Oeste. No final da vida, Rodolfo lutou contra um câncer de fígado, resultado de anos de alcoolismo,
Apesar da saúde debilitada, ele continuou sua carreira de ator até não poder mais. Sua carreira cinematográfica abrangeu o México e os Estados Unidos e em 1950 ele foi indicado ao Prêmio Ariel por seu papel em Salão México. Mais tarde tornou-se uma figura reconhecida em produções de Hollywood como The Tijuana Story e One Way Street. Rodolfo Acosta faleceu em 7 de novembro de 1974 em Woodland Hills, Califórnia, aos 54 anos, vítima de câncer de fígado. Foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park em Hollywood Hills, local de descanso eterno de muitas lendas do cinema. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em $1 milhão, marcando o fim de uma vida tumultuada, porém corajosa, e uma justa homenagem a um ator que deixou uma marca indelével na história do cinema western. Bob Hoye como Joe Butler. Bob Hoye tinha 40 anos quando interpretou Joe Butler, um corajoso e leal peão de rancho no filme de 1967, The High Chaparral. Sua representação de um homem do Oeste, forte e humilde, e dedicado, deu profundidade e coerência à história e influenciou muitos de seus papéis posteriores. Bob Hoye, cujo nome completo era Robert Francis. Hoye nasceu em 3 de abril de 1927 na cidade de Nova York, USA. Ele foi casado 2 vezes. Teve um filho de seu primeiro casamento com Eleanor Barrett, mas o casal se separou discretamente mais tarde. Mais tarde, ele se casou novamente, desta vez com Kiva Lawrence, com quem permaneceu pelo resto da vida. Era um relacionamento forte e amoroso. Amigos lembram que Bob sempre demonstrou profundo respeito e devoção à sua família. Mesmo que sua carreira de ator o mantivesse frequentemente longe de casa por longos períodos, além de ator, Bob Hoye é um dublê experiente de Hollywood. Ele já foi dublê de lendas como Charles Bronson, Tony Curtis e Tyrone Power, e participou de inúmeros filmes clássicos, incluindo Josie Wales, A Fora da Lei, O Cavaleiro Solitário e Bronco Billy. Com uma carreira de mais de 50 anos, ele é homenageado como membro fundador da Motion Picture Stunt Actors Association, um verdadeiro símbolo de coragem e dedicação. Bob Hoye faleceu de câncer em 8 de fevereiro de 2010 em Los Angeles, Califórnia, aos 82 anos. Colegas e fãs o lembraram como um dos cineastas mais dedicados. Seu patrimônio líquido foi estimado em $1 milhão, proveniente principalmente de sua atuação e trabalhos como dublê, deixando um legado modesto, porém motivo de orgulho.